E a Polícia Civil fez uma perícia no elevador do Hospital Salgado Filho. A gente lembra, né? Um paciente morreu, o Sérgio Gabriel, 28 anos, estava em estado grave. Ficou 16 minutos preso dentro desse elevador. Bom, aí agora a polícia está querendo saber o seguinte. Esse paciente, ele estava com um problema. Sim, já grave. E aí apareceu uma emergência que ele teve que ser deslocado do local onde ele estava para o local onde ele ia ser atendido. Nisso usaram o elevador. E aí o elevador estragou, ficou 16 minutos lá dentro. A polícia quer saber o seguinte, o elevador contribuiu ou não para a morte dele? Vamos falar com o Jefferson Monteiro. Que tá com a família, não dá nem para imaginar como é que tá essa família, gente. Estou aqui com a Simone. Primeiro, Simone, muito obrigado por ter falado com a gente, tá? Meus sentimentos pelo que aconteceu. Ela acredita que sim, que esse tempo foi crucial, que o resultado, essa história podia ter tido um desfecho diferente se o elevador não tivesse quebrado. Olha, só para resumir, isso aconteceu na tarde, na verdade o Sérgio Gabriel deu entrada aqui na tarde de sábado, passando mal com um quadro inflamatório. Ele então... Oi? Ele veio na quinta-feira. Veio na quinta-feira à noite então, teve um quadro inflamatório. Teve que passar por uma cirurgia no sábado, e aí essa cirurgia foi feita de forma adequada, ele colocou uma válvula. No domingo de manhã ele começou a passar mal. A Simone estava acompanhando o Sérgio Gabriel no quarto, ele estava falando, inclusive estava consciente. Num determinado momento que ela deixou o quarto e voltou, o filho dela estava inconsciente. Ela então chamou a equipe médica e eles começaram a fazer uma manobra para ressuscitar então o Sérgio Gabriel e precisaram levá-lo para um setor de trauma. Ele estava no terceiro andar e ele foi levado para o primeiro andar. Só que nesse trajeto eles puxaram a cama, que é aquela cama móvel, né, aquela cama maca, para colocar ali no elevador. Tinha muita gente, os médicos e os enfermeiros. A Simone não conseguiu acompanhar, mas Simone, mais uma vez, obrigado pela participação. Quando a porta do elevador fechou, você ouviu um barulho. Eu estava lá de fora, entrou o médico junto com duas técnicas de enfermagem e não tinha nem espaço, então eles tiveram que subir em cima dele e continuaram assistindo. Só que quando a porta do elevador fechou, escutou um barulho que parecia que o elevador tinha caído lá no subsolo, no térreo. E quando vieram assistência para abrir, depois de um tempo, conseguiu abrir o elevador e a porta do elevador estava caída. Meu filho estava entre um andar e o outro, ali. Desculpa. E tiraram ele com o colchão, tiraram de dentro. Seu filho estava consciente, ele estava vivo. Você percebeu se seu filho estava vivo naquele momento? Sim. Ele estava ali, não estava consciente ele não estava. Se ele estava vivo, eu não sei te falar, mas eles puxaram ele com colchão, depois jogaram ele na maca e saíram com ele pelo outro elevador e depois levaram para o trauma e aí fizeram ressuscitação de novo lá, foram fazendo manobras lá e ele não sobreviveu, mas era crucial o tempo é crucial nesses casos, sabe? Deixa eu só te fazer uma pergunta. O hospital te procurou depois do que aconteceu, oferecendo alguma assistência? Não, eu que tive que correr atrás de tudo. Para saber o óbito, tudo. Foi eu que procurei o médico para saber o que aconteceu. Simone, muito obrigado pela participação, tá, pessoal? A delegacia aqui do MER está investigando o caso, inclusive a Simone vai já também procurar as autoridades com relação ao que aconteceu. Mais uma vez, meus sentimentos. O hospital, a Secretaria de Saúde, disse que abriu uma sindicância para apurar o caso e que um processo licitatório para trocar os equipamentos está em andamento, que deve acontecer isso no prazo de 30 dias. Faché, Silvana. Essa questão do hospital, ela é muito importante a gente contextualizar ela, porque, primeiro, né, a gente tinha o rapaz que estava ali passando por um problema grave, que ele teve necessidade de atendimento. E aí, quando alguém está no hospital e tem necessidade de atendimento, você tem que ter o quê? Você tem que ter ali o ressuscitador, você tem que ter o respirador, você tem que ter todos os equipamentos do hospital funcionando, né? E nesse caso, Silvana, o equipamento que ele precisava era um equipamento que ia levar ele para um outro andar para continuar a ser feito o atendimento, e justamente esse equipamento, que é o elevador. Ah, mas não é um equipamento médico, ele é um equipamento de transporte. Não, dentro do hospital tudo, luz, né, oxigênio, elevador, maca, tudo contribui para que o paciente tenha um atendimento ou bom ou ruim.
Agora a polícia quer saber o detalhe, vai no detalhe. Esse tempo que ele passou ali dentro, 16 minutos, foi decisivo para que ele não se recuperasse e perdesse a vida? É o trabalho da polícia que precisa ser feito. A família quer saber também. A família quer saber também. Não foi nada, foram 15 minutos, 16. Nossa, gente, como tá essa mãe, tadinha? 16 minutos, né? 16 minutos. A gente vai continuar falando aqui com o Jefferson Monteiro, porque a gente vai acompanhar esse caso para saber o que a polícia vai apurar, porque para resolver isso só mesmo uma investigação com perícia. Porque tem um outro caso de um funcionário, Silvana, um funcionário que estava trabalhando... de manutenção. Manutenção. Isso acontece todo dia, tá? Todo dia tem gente trabalhando na manutenção de elevadores. Sim. E no caso dele, que foi ali em Copacabana, ele acabou perdendo a vida durante esse trabalho. Tragédia que aconteceu também, né, Jefferson? Com certeza, gente. Ele estava trabalhando, então, foi chamado pelo síndico de um prédio ali na rua Barão de Ipanema ontem à tarde, por volta de meio-dia, para fazer o conserto, então, de um equipamento, de um dos elevadores, porque o elevador estava fazendo muito barulho. Então, Sérgio Fernandes foi até lá e começou a fazer testes nesses elevadores, num elevador. Enquanto ele estava fazendo esses testes de um andar para o outro, o elevador, quando estava se aproximando ali do 12º andar, foi com tudo para o fosso, ele acabou caindo com tudo e ele teve morte instantânea. A gente tem imagens aí do elevador que despencou. Algumas pessoas usavam o celular para iluminar o lugar, tinha até uma placa ali indicando que o equipamento estava em manutenção. A Polícia Civil abriu investigação, os peritos foram até o prédio, funcionários da empresa responsável pela manutenção, que é a Multileve Elevadores, também estiveram ali, e o objetivo era justamente entender o que aconteceu, o que fez com que o elevador despencasse, tirando a vida do Alex. O corpo do Alex foi retirado, gente, só depois de 6 horas do acidente, justamente porque teve um problema na porta pantográfica, que é aquela porta de grade ali, então só conseguiram retirar o corpo dele depois de 6 horas do acidente. O Alex era casado, deixa 2 filhos. Um outro episódio também assustou muitas pessoas, que aconteceu num prédio da Secretaria de Estado de Fazenda, foi de manhã, por volta de 8 horas da manhã. Um dos elevadores não parou, acabou batendo no teto do último andar, ou seja, 20º andar. Uma funcionária teve ferimentos leves, foi resgatada por corpo de bombeiros, pelos militares dos bombeiros e levada para o Hospital Souza Aguiar. O prédio tem 3 elevadores, ele foi esvaziado depois do acidente e os funcionários foram liberados desde cedo. A Secretaria de Fazenda disse que acompanha o estado de saúde dessa mulher e que as causas desse acidente estão sendo investigadas. Eu volto com vocês. Obrigado, Jefferson, pelas informações.